Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz e a graça do nosso Deus e Pai esteja sobre cada um nessa manhã, nesse dia. Que eu e você possamos andar seguros no caminho que Deus já desenhou para nós. Que o nosso coração possa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele fala e Ele quer nos conduzir num caminho seguro, estável, abençoado. Um caminho sim que pode passar por desertos, mas que o final dele sempre é a terra prometida. Um caminho de bênçãos, onde o próprio Deus se faz presente. Não olhe apenas para o final do caminho. Não olhe apenas para o objetivo, para o lugar da chegada. Valorize também o caminho, pois o caminho é onde Deus nos ensina. Pois o caminho, e com todas as suas pedras, tropeços e dificuldades, é onde Deus nos aprimora. O caminho é onde Deus vai se revelando. Porque o objetivo de tudo, no final, é que possamos conhecê-lo. E Ele se revela a nós no caminho. Que eu e você possamos andar com Ele todos os dias. Amém? Você recebe isso? Amém? Aleluia. Nem era esse o tema que eu ia falar hoje. Mas o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Quando nós abrimos a boca, quando nós vemos, Deus já está falando conosco. Acordamos de manhã e está aí, ó, nosso coração batendo, a vida pulsando. Gente, estamos vivos e por isso o dia de hoje é chamado de presente, porque ele é um presente de Deus para nós. Que possamos desfrutar do presente que Deus nos deu. O dia de hoje, sim, podemos estar passando por dias difíceis. Podemos estar talvez até no fundo do poço, até numa situação onde não enxergamos saída. Mas se no dia de hoje, que ainda é um presente, ouvirmos a voz de Deus e seguirmos essa voz, os sinais que Ele nos envia, nós vamos chegar aonde Ele tem para nós vida e vida em abundância. Amém? Escute a voz de Deus. Ele fala. Nesse dia, Ele fala. Ele te ama. Ele se importa contigo. Ele tem vida em abundância para você. Ele tem paz para você. Amém? E quando nós o recebemos, Ele põe sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito de Deus é a presença do próprio Deus morando, então, dentro de nós. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos, no nosso desafio de leitura da Bíblia, lendo um capítulo por dia, né? Hoje estamos em Atos, capítulo 6. E nós vimos o quanto a igreja foi beneficiada pela presença do Espírito Santo. Que na verdade é o Espírito Santo que vai fundar a igreja. Quando ele desce sobre a igreja, homens simples e normais se tornam a continuação do ministério de Jesus. Começam a fazer tudo o que Jesus fazia. E aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que eles não enxergavam como, começa a acontecer na vida deles e através da vida deles. Porque a presença de Deus em nós tira a impossibilidade e coloca a possibilidade. E essa igreja cheia de Jesus começa a crescer. E acontece que essa igreja cheia de Jesus precisa ser a resposta para a sociedade. No capítulo 6 de Atos, conta que a igreja cresceu tanto e ajudava tanta gente que começou a ter problemas com a distribuição dos alimentos. Tinha uma parte da igreja que era de origem judaica, que era a maioria, mas tinha uma parte em Jerusalém naquela época que não, que eram gentios, pessoas de outros povos e nações.
que se converteram. E todos recebiam, os necessitados, alimentos. As viúvas, os órfãos. A igreja ajudava todos. Mas começou que aquelas pessoas necessitadas que não eram do povo de Israel começaram a reclamar dizendo que elas não eram valorizadas, que os discípulos esqueciam delas. E então a igreja decidiu, numa reunião, os apóstolos, separar pessoas para um trabalho dedicado ao cuidado dos necessitados. É o que nós chamamos de diáconos. Os diáconos eram 7 homens escolhidos com a finalidade de socorrer os aflitos. Mas nós vamos ver que eles fazem muito mais do que isso. Vamos ler aqui. Diz assim, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, que é a distribuição de alimento, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui me chama a atenção 2 coisas. Primeiro, os discípulos reconhecem a necessidade que a igreja tem do trabalho social. Não basta abastecermos o coração com boas palavras se com as nossas mãos não atendermos os necessitados. A igreja sempre, desde a sua fundação, cumpriu um papel social, de cuidado, de assistência, de socorro ao necessitado. E esta também é a missão da igreja, deixado bem claro por Jesus, quando ele diz que no dia do juízo, muitos não entrarão, porque vendo ele com fome, não lhe deram de comer. E aí alguns dirão: mas Senhor, quando que nós te vimos com fome? E ele disse: quando vocês viram um destes pequeninos e não os socorreram, foi a mim que vocês não socorreram. Então a igreja tem um mandato do Senhor para fazer o bem. E a ordenança de Deus que nós demos de comer, que nós venhamos a visitar os enfermos, visitar os prisioneiros, que nós venhamos a socorrer os que sofrem, é mandamento do Senhor. O que faremos diante do mandamento? Obedeceremos, com o coração aberto e sincero. E a igreja separou pessoas para isso. E é importante reconhecer isso, que um líder não consegue fazer tudo. O pastor, aquele que está à frente da congregação, o sacerdote, muitas vezes não vai conseguir fazer tudo. E ele precisa dividir tarefas. E a igreja precisa reconhecer que nenhuma tarefa é superior ou inferior. Todas são tarefas de Cristo. E são importantes e são manifestações do dom e da graça de Deus. Por isso que eles escolhem homens, olha só ali, diz, por exemplo, Estevão, que foi o primeiro, cheio de fé e do Espírito Santo. Se você quer ajudar os necessitados, você quer fazer o bem, você precisa de fé e do Espírito Santo. E nós vamos ver uma coisa, gente, esse Estevão começa servindo pão nas mesas. Mas ele não faz só isso, ele começa a anunciar e fazer milagres. Através de Estevão, pessoas são curadas, sinais acontecem, tanto que ele é preso. E Estevão vai ser o primeiro mártir
Depois de Jesus, o primeiro cristão que vai ser morto pela sua fé é Estevão. Nós vamos ver que o segundo da lista, chamado Filipe, vai ser um grande evangelista e vai levar o evangelho para Samaria, para várias regiões. Ou seja, um cristão cheio do Espírito Santo, ele não faz apenas o que lhe mandaram. Ele está disponível para Deus, para fazer tudo o que Deus quer. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. E o resultado é crescimento. Mais pessoas reconhecem que há um Deus poderoso e misericordioso, que Jesus é o seu Filho, quando nós, como igreja, saímos das quatro paredes e vamos para a sociedade, levando o amor de Deus, porque Deus ama as pessoas. E o objetivo de toda a Bíblia, de todo o Evangelho, é revelar o amor de Deus para todas as pessoas. Não é impor uma regra, uma lei. Não. As pessoas vão obedecer a lei de Deus quando elas conhecerem Deus e amarem a Ele. E aí, por amor, elas vão querer agradá-lo. E aí a lei faz sentido, quando eu entendo que ela é a revelação do coração de Deus. E esse coração de Deus revelado, quando eu conheço Ele e eu me torno filho, eu quero agradar o meu Pai. Então eu busco conhecer o que agrada e desagrada o meu Pai, para que eu possa, como um filho amado e obediente, viver na casa do Pai. Amém? Essa é a relação correta do cristão com a lei. A lei não é para o nosso mal, mas a lei não faz sentido para os que ainda não se sentem amados, para os que ainda não entendem que são filhos, para os que ainda não estão na casa do Pai. A lei não faz sentido. Não adianta você e eu sairmos por aí falando a lei de Deus para todo mundo e esperando que o mundo reconheça que a lei de Deus é a verdade. Apesar de que no coração das pessoas sempre algo vai dizer que é a verdade. Mas eles não vão seguir a Deus por causa da lei. Algumas pessoas por causa do medo do inferno, sim, mas esse não é o sentimento correto que leva alguém para a presença de Deus de uma forma constante, estável e longa. Porque o homem, por medo, não vai conseguir se manter na presença de Deus, mas ele se mantém por amor. Quando ele conhece a Deus, ele entende que é amado, e ele recebe o amor de Deus através do Espírito Santo, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, é transformado por esse amor. E esse amor guia essa vida até a verdadeira vida, que é a presença de Deus. Amém? Você consegue entender isso? Esse é o Evangelho de Jesus. Vamos orar nesse dia, vamos pedir que Jesus nos guie. Querido Deus e Pai, nós estamos acostumados a andar do nosso jeito nessa terra. Mas hoje, ouvindo a Tua voz, nós entendemos que o Senhor tem um jeito melhor para os nossos caminhos. Fala conosco, Espírito Santo. Nos guia no caminho eterno de Deus. Nos mostra o que devemos fazer e como devemos fazer. Enche-nos com a Tua presença e com o Teu amor. Derrama sobre nós a Tua vida, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dá, Senhor, sabedoria. Em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, toca essa pessoa que se sente no fundo do poço. Toca essa pessoa, Senhor, que se sente desamparada, triste, cansada. Renova suas forças. Desperta esse homem e esta mulher para te servir, para te conhecer, para andar contigo e para fazer o bem. Pois o Senhor nos chamou para isso e não há realização maior do que nos sentirmos úteis fazendo o bem na Tua direção. Eu peço isso, Pai, para cada amigo que nos ouve, que a Tua presença inunde cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a paz de Deus esteja sobre você. Gaste 5 minutinhos hoje. Vou te pedir 5 minutinhos. Mandando esse devocional para pessoas que você ama, que você se importa, que você gosta muito, pessoas que você quer ver bem. Gaste quando essa pessoa receber esse devocional e ela ouvir até o final, ela vai saber que ela é uma pessoa que você se importa com ela. E que, quem sabe, vai ser despertada para andar com Jesus. Um grande abraço e até amanhã.